Olá, aluno! Nesta unidade estudaremos o aspecto temporal do imposto sobre exportação. O que trata o Siscomex? Você sabe? Não deixe de acompanhar as explicações do professor Edivaldo Nilo. Boa aula! Vamos nessa. Então vamos agora, pessoal, trabalhar com o momento da ocorrência do fato gerador do imposto de exportação. Vocês vão perceber nessa unidade de ensino que existem algumas polêmicas, por exemplo, o artigo 4º do Decreto-Lei que regula este imposto de 1977, por exemplo, autoriza o Ministério da Fazenda a fazer a cobrança desse imposto antes da efetiva saída da mercadoria ou do bem do território nacional. E também autoriza ele a dispensa da cobrança do pagamento. Então existem algumas polêmicas e vamos estabelecer como essas polêmicas estão sendo cobradas em concursos públicos. Então veja o primeiro ponto aí do imposto de exportação a respeito do seu aspecto temporal, ou seja, quando ocorre a incidência tributária do IE. Quando ocorre esta incidência tributária, qual é o momento da ocorrência do seu fato gerador? É o momento da expedição do guia de exportação ou do documento equivalente. Então veja que isso é fundamental para o seu sucesso, inclusive a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. Então veja, o momento da expedição da guia de exportação ou do documento equivalente. Esse documento equivalente hoje é um registro informatizado no Siscomex. Mas qual é a polêmica a respeito desse assunto que já foi parar, inclusive, no Supremo? É qualquer tipo de registro no Siscomex, porque o Siscomex é um registro aí de controle informatizado e tem vários tipos de registro. Então, é qualquer tipo de registro no Siscomex? Não. O Supremo Tribunal Federal entendeu que é apenas o registro de exportação. Então, veja, momento da expedição do guia de exportação ou do registro de exportação no Siscomex. Então, que equivale ao documento. Né? Então, veja, a lei fala momento da expedição do guia de exportação ou documento equivalente. Esse documento equivalente hoje, você tem que entender no sentido que é do registro de exportação no Siscomex. Então tem que ser o registro apropriado de exportação no Siscomex. Ok? Preste atenção nisso aí. Um ponto que se discute a respeito desse tema é a diferenciação, é a distinção entre despacho de exportação e despacho aduaneiro. O primeiro ponto que você tem que entender é que dentro do despacho aduaneiro, que é o controle do comércio, que se faz o controle do comércio exterior, está o despacho de exportação. Então, o despacho de exportação é a espécie do gênero despacho aduaneiro. Então, veja que o despacho aduaneiro abarca o despacho de exportação. Então, ele é uma espécie que faz parte do despacho aduaneiro, que é o procedimento total de controle de entrada e saída de mercadoria. Na verdade, entrada e saída da mercadoria ou do bem importado ou exportado do Brasil. Então, o simples despacho de exportação, que faz o controle das mercadorias ou bens exportados, faz parte do despacho aduaneiro. Então, veja que no despacho de exportação, se tem o objetivo, se tem o escopo, se tem o intuito de verificar a exatidão dos dados declarados pelo contribuinte ou pelo responsável pelo pagamento do IE. Lá vai se verificar os documentos, se estão corretos. Então veja que vai se verificar a exatidão dos dados declarados
pelo respectivo sujeito passivo, contribuinte ou responsável tributário. Já o despacho aduaneiro, que engloba o despacho de exportação, é a conclusão de todo esse procedimento, né? É a conclusão de toda essa conferência aduaneira e, na verdade, autoriza a saída, né? Autoriza o embarque, autoriza a transposição da fronteira brasileira. Então veja que o despacho aduaneiro é a conclusão de todo esse procedimento administrativo. Então é a conclusão de toda essa conferência aduaneira e autorização para a saída, né? Então ele verifica todos os dados aí e conclui para saber se o procedimento é regular ou irregular. Então, dentro do despacho aduaneiro está o despacho de exportação. E o despacho aduaneiro é a conclusão de todo esse procedimento administrativo, conclusão de toda a conferência aduaneira e a respectiva autorização para a saída da mercadoria, do bem ou para a saída do produto do território nacional, ou seja, autoriza o embarque, né, autoriza a transposição da fronteira. Beleza? Dito isso, é importante você saber o artigo 4º do decreto lei que trata do nosso querido imposto de exportação. Nesse artigo 4º, ele autoriza o ministro da Fazenda, né, a fazer a exigência do imposto de exportação antes da saída efetiva para o exterior. Ou seja, o ministro da Fazenda está autorizado a exigir a cobrança do imposto de exportação mesmo antes da saída da mercadoria ou do bem para o estrangeiro. E isso está no artigo 4º. Isso é de duvidosa constitucionalidade, porém é cobrado em concursos públicos e o Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo. Então, ele está valendo para o mundo dos concursos públicos. Por sua vez, esse mesmo artigo autoriza o ministro da Fazenda a dispensar, né, a dispensa da cobrança do imposto. Isto é uma espécie, na verdade, de perdão do pagamento. Ou seja, é uma espécie de remissão tributária autorizada pelo ministro da Fazenda. Como a remissão claro, com 2 S, que é o perdão do pagamento do tributo ou da multa após o lançamento tributário, uma espécie de modalidade de extinção do crédito tributário, e as modalidades de extinção do crédito tributário têm que ser por lei, torna esse dispositivo também de duvidosa constitucionalidade. Mas o artigo 4º está aí, não foi declarado inconstitucional pelo Supremo, e autoriza, na verdade, uma espécie de remissão tributária, que é o quê? O perdão aí do pagamento do tributo, né? Vai se perdoar e vai se dispensar legalmente, né? Dispensar pelo ministro da Fazenda a cobrança do imposto. Então, o ministro da Fazenda está autorizado pelo artigo 4º do Decreto-Lei de 77 a exigir o IE antes da efetiva saída da mercadoria ou do bem para o estrangeiro, e também autoriza o ministro da Fazenda a dispensar a cobrança do IE. Autoriza o ministro da Fazenda a dispensar a cobrança desse tributo. Dito isso, vamos ver aqui a decisão do STF sobre o tema. Então diz lá a ministra Ellen Grace, que foi relatora desse acórdão, né? Ela afirma que não é qualquer registro no Siscomex que corresponde à expedição do documento equivalente à guia de exportação, mas somente o registro de exportação correspondente e que se equipara à guia de exportação. Então veja que eu acabei de falar isso, se equipara apenas a documento equivalente ou somente só pode ser considerado o registro de exportação no Siscomex, né? Não é qualquer tipo de registro. Então veja de novo que essa decisão pode estar no seu concurso. Somente o registro de exportação correspondente é que se equipara à guia de exportação, né? Veja aí
a definição do Siscomex está no decreto 660 de 1992, que diz que é o instrumento administrativo que integra, né, um instrumento hoje totalmente informatizado, que integra as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de comércio exterior mediante fluxo único computadorizado de informações. Então, logo, por conseguinte, né, assim, tal registro estabelece também o início do despacho de exportação, que é o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo exportador em relação à mercadoria, aos documentos apresentados e à legislação específica, com vistas ao seu desembaraço aduaneiro e sua saída para o exterior. Então, como eu bem falei, veja que o despacho de exportação é para a verificação da exatidão dos dados declarados e ele faz parte do despacho aduaneiro. Tanto que a sua definição legal expressa no artigo 580 do Regulamento Aduaneiro fala que o despacho de exportação é com vistas ao seu desembaraço aduaneiro e sua saída para o exterior. Então, no mesmo regulamento se define o que é despacho aduaneiro. Na exportação é o ato pelo qual é registrada a conclusão de toda a conferência aduaneira, despacho de exportação, e autorizado o embarque ou a transposição de fronteira da mercadoria, sendo que verificada a divergência de dados ou infração que não impeça a saída de mercadoria do país, o desembaraço será realizado, sem prejuízo da formalização de exigências, desde que assegurados outros meios de prova necessários. Então veja que isso está definido no artigo 591 do Regulamento Aduaneiro. Ok? Então, para concluir essa unidade de ensino, veja o artigo 4º que nós falamos, né, do decreto-lei que regula ordinariamente, né, o nosso querido imposto de exportação. Autoriza o ministro da Fazenda para editar normas infralegais, por exemplo, portarias, estabelecendo que o pagamento do imposto sobre a exportação seja exigido antes da efetiva saída do produto a ser exportado, podendo também, né, dispensar a cobrança do imposto de exportação em função do destino da mercadoria exportada. Então veja que é de duvidosa constitucionalidade. Por que esse artigo 4º é de duvidosa constitucionalidade? Quando ele fala primeiro de exigência antes da ocorrência do fato gerador. E também fala de dispensa legal do pagamento do tributo que não seja por lei. E a dispensa tem que ser por meio de lei, tanto após o lançamento como antes, no caso de isenção. Então veja, né, que é de duvidosa constitucionalidade, mas cai demais em prova. Então, se cair na sua prova o artigo 4º dizendo que ele tem competência para editar normas infralegais estabelecendo o pagamento do imposto de exportação antes da efetiva saída do produto, bem como dispensar a cobrança do IE em função do destino da mercadoria exportada nos termos da lei, está correto, porque temos o artigo 4º do decreto que regula esse imposto, o decreto aqui, que não tem função regulatória, mas tem função de lei, que é o Decreto-Lei 1578 de 77. Continuamos daqui a pouco. Aproveite o campo Minhas Anotações, que está posicionado logo aqui embaixo, e registre os principais pontos do conteúdo que acabou de assistir. Isso pode ser feito de uma forma bem rápida e simples, já que você não precisa trocar de janela para fazer as anotações. Bons estudos e até a próxima!